Rapaz, que homem bonito! Boa. Pessoal, então daqui a pouco a gente está... Na verdade, nós já estamos iniciando, nós já estamos convidando as pessoas aqui para a nossa live. Essa live de hoje eu vou falar sobre o que eu faço, né? Quais são os segredos, mas quais são as práticas que eu utilizo para poder fazer das minhas metas os meus resultados. E eu vou compartilhar com você em primeira mão. Espero principalmente que você possa levar e colocar em prática, né? Então, mais um minutinho a gente já começa. Estou mandando só para a turma. Aê, nossa, que turma boa. Cris, Carol. Lembrando que toda segunda-feira, a partir das 18h30, eu vou estar aqui no canal do Instagram, fazendo essa live para poder compartilhar um pouquinho, então, né, o que eu faço em N áreas da minha vida, principalmente da minha vida profissional, da minha trajetória como consultor empresarial, né? E é isso que hoje eu vou trazer para vocês, dentro da minha experiência como consultor empresarial, da minha experiência como professor do curso de liderança, da minha experiência como empreendedor e como empresário, e da minha experiência como pessoa, o que eu tenho feito aí na minha vida e na minha jornada para que eu possa atingir metas. Então, mais um minuto, agora são 18h33, mais um minutinho, nós estamos começando oficialmente. E aí, ou vai, ou voa, e é isso daí. Ok. E olha que esse assunto vem bem a calhar com esse momento agora, né? Para alguns já sabem, mas eu me mudei para Maringá. Ó, até o Jorge está fazendo barulho aqui, está feliz, tá aí. Até o Jorge está interessado pelo assunto que a gente vai falar logo mais. Mas então, eu mudei para Maringá, eu sou mineiro de natureza, mudei para Maringá agora há pouco, faz o quê? Deve fazer 13 anos que eu estava morando em Curitiba, e aí teve alguma coisa que mudou drasticamente aí na minha vida nos últimos tempos, né, que foi essa questão de novos ares. E por que eu estou falando sobre isso? Porque isso está diretamente atrelado ao assunto que a gente vai falar aqui. Maringá foi uma criação, Maringá foi uma meta, e Maringá foi algo que realmente eu almejei. E aí, na sexta-feira, depois de 13 anos em Curitiba, eu saio de Curitiba, agradeço todo mundo pela oportunidade, pelos desafios, e venho para Maringá. E para falar sobre isso, se a gente quer falar, então, de práticas para atingir metas, a primeira coisa que nós temos que ter claro, gente, na jornada é... Fala, Bispo, o pessoal chegando aqui agora, mas a gente vai falar de metas. A primeira coisa que a gente precisa ter claro, eu quero até ouvir do Bispo aí já, o Bispo já fez isso. Se não fez, já vou dar um puxão de orelha já nele. Mas se a gente quer atingir metas, e parece muito bizarro que eu vou falar, o primeiro passo é você ter claro quais são as suas metas. Né? Quais são as metas que você quer alcançar? Bispo, compartilhe aí comigo pelo menos uma meta que você tem que você queira alcançar. Quais são metas que vocês querem alcançar? Porque, né, tem uma frase que fala que é muito simples. Se a gente levasse ela mais a sério e aplicasse isso na prática, talvez a gente sofreria menos, né? Não mais, menos. Que é, para quem sabe, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E muitas vezes a gente está dando tiro para todo lado porque nós não temos claro onde que a gente quer ir. Então, a primeira coisa que eu quero começar a oxigenar enquanto eu estou chamando aqui o pessoal é: para onde você quer ir? Qual que é a tua meta? Quais são os teus objetivos? Parece simples, mas acredite, fará toda a diferença no teu processo. Toda a diferença. Toda a diferença. Então, olha que interessante. Deixa eu compartilhar. O Bispo já compartilhou aqui. Uma das minhas metas esse ano é criar um novo negócio e incrementar minha renda em pelo menos 20%. Show, show. Isso aí. Tem que ter claro quais são suas metas. Por exemplo, as minhas metas. Quais são as minhas 5 metas? Né? Eu sempre brinco assim, olha, que as metas pessoais
Daqui a pouco eu vou falar do âmbito um pouco profissional, mas na parte pessoal, também tem um lado profissional. Eu sempre deixo, né, busco fazer com que caiba numa mão. Então eu tenho 5 metas. Uma meta esse ano era mudar para Maringá, e que foi concluída. E foi concluída da seguinte forma: eu estou no frio desgramado. Eu mudei para Maringá achando que aqui era calor, bispo. Acredite se quiser, mas tá frio demais essa cidade. Então, uma das metas que eu tinha era mudar para Maringá. A outra meta que eu tenho é ter 60 consultores formados no projeto Ser Consultor. Nós estamos agora batendo 23 e até o final do ano eu quero alcançar 60 consultores formados no projeto Ser Consultor. A minha terceira meta era fazer uma viagem internacional. Né? Não sei se esse corona vai deixar, mas em todo caso, mudou, já podem voltar, tamo junto. Né? Mas em todo caso, esse ano eu pretendia fazer uma viagem internacional, como aconteceu. Provavelmente a gente vai fazer uma viagem aqui no Brasil para realizar um sonho da esposa, né? Que é conhecer a Rota do Ouro. Minha quarta meta é que 80% dos projetos que eu atendo como consultor precisam ter resultados reais. E a minha quinta e última meta é dobrar a minha receita nesse ano de 2020. Então, a primeira coisa que é importante a gente olhar nessa conjuntura é quais são as metas que você tem. E a sugestão que eu deixo aqui, primeiro, olhando para a tua ótica pessoal, que você pode misturar com o profissional, com o teu financeiro, espiritual, amoroso, psicológico, o que foi importante para você? Defina 5 metas, ok? Na ótica empresarial, e o Bispo conhece muito bem, né, o livro lá do Verdadeiro Poder, do Vicente Falcone, ele traz muito a questão do seguinte, que o segredo para a gente atingir algum resultado é a gente ter muito bem definido qual que é o nosso problema ou qual que é a nossa meta-problema, ou seja, qual que é o problema que eu quero atacar e eu quero resolver, ou qual que é a meta que eu quero alcançar. E eu participo de uma cumbuca, foi, né, até oxigenada aí também pelo Bispo, com algumas ideias, de como que você... A minha pergunta foi, tá, beleza, gente, entender que eu tenho que definir meta e o problema, isso é fácil. Agora, a pergunta que fica é qual? Qual o problema ou qual a meta? Nessa conjuntura, ficou muito claro para mim, é isso que eu venho trazendo agora, nesses novos desafios, que a tua meta, para você clarear um pouco, você tem que ter uma meta que está atrelada à tua visão. Aonde você quer chegar? Tá, Gustavo, tangibiliza um pouco mais. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, seja você que está assistindo, vai assistir agora, vai assistir depois pelo YouTube ou nos outros canais, tenha claro, qual que é a visão da tua empresa? Ah, a minha visão daqui 5 anos é ter 20 unidades. Não, a minha visão daqui 5 anos é estar presente em todos os estados. Para o mundo da consultoria, qual que é a tua visão como consultor? Ah, eu quero, sei lá, ter uma carteira de 10 clientes. Não, eu quero conseguir faturar tanto. Não sei. Cada um tem a sua visão. A minha visão como ser consultor é formar 3 mil consultores pelo Brasil nos próximos 5 anos. Ok? Então, olha qual que é a tua visão dos teus próximos 5 anos, 3 anos. Para cada um vai ser um prazo. E começa, fala Carlos, fala Tati, sejam bem-vindos. E dessa visão que você tem, você desdobra ela, né, em metas durante esse processo. Eu gosto de trabalhar com a criação de metas junto com o time. Então, o que, que eu faço? Eu trago o meu time para o campo, independente se é o meu time na minha empresa de consultoria ou se é o time dos projetos que eu atendo. Eu vou lá e falo, olha, a nossa visão para daqui 5 anos é, né, formar 3 mil consultores. Então, quais são as metas que a gente tem que alcançar daqui até lá para que isso seja realidade? Pense em você agora. Qual que é a tua meta? Qual que é o objetivo que você quer alcançar? E começa a trazer o teu time para criar. Eu dou aula lá na Conquer, que é uma escola, né, uma startup que mudou, revolucionou a educação aqui no Brasil. E uma pergunta que me fazem muito, Gustavo, mas para definir as metas, eu posso trazer meu time? Claro, não tem nada de errado. Vai depender um pouco do grau de maturidade do teu time. Mas eu gosto de trazer o time para criar as metas juntos,
Porque quando o time cria a meta em conjunto com o gestor, com o consultor, aumenta o grau de comprometimento deles para poder atingir aquele resultado. Então, para quem já está por aqui, eu gostaria de ouvir de vocês. Coloca aí no chat que eu vou ler de alguns. Qual que é a visão da empresa de vocês? Daqui a pouco eu vou começar a falar como é que você faz de meta resultado, ok? Mas nesse momento agora eu estou dizendo para você que você tem que ter as metas. Daqui a pouco eu vou te trazer 3 passos que eu aplico, que eu levo para minhas consultorias e que geram resultados, ok? Resumindo, essa primeira parte. Visão, norteie as suas metas, trabalhe com cocriação, envolva o teu time e tenha bem claro qual que é o jogo. Esse é o primeiro passo, ok? Dentro das metas, eu gosto de trabalhar com metas por setores. Então, por exemplo, eu compartilhei agora há pouco na minha vida pessoal, eu tenho metas atreladas à minha parte financeira, eu tenho metas atreladas à minha parte, né, de viagem, eu tenho metas atreladas à minha questão de resultados para os projetos. Dentro da empresa, eu sempre sugiro, apesar de ser consultor, né, já atendi mais de 200 empresas na área de vendas e marketing, eu sempre sugiro, defina as metas por setor. Por quê? Não é só comercial que tem que ter meta. Todo mundo tem que ter meta. Por exemplo, a Monta está chegando por aí agora. Tem que ter meta. Você tem que ter meta de qualidade, você tem que ter meta de venda, você vai ter que ter meta de entrega, mas essas metas atreladas à tua visão. Passamos do assunto inicial, aonde que eu falei um pouco de como você cria as metas. Agora eu vou compartilhar com vocês como que você atinge as metas na tua empresa, no teu time e principalmente, que eu já estou vendo que tem alguns consultores por aqui, como é que você faz nos teus projetos para que seus clientes atinjam as metas? Primeira coisa que eu faço, eu gostaria que alguém compartilhasse aí se vocês já aplicam isso na prática. Cria gamificação. O ser humano, nós somos movidos a desafios. Então, o que eu faço? Quando eu defino uma meta, vamos supor que eu defini uma meta que a gente vai chegar a pegar uma empresa que eu estou atendendo agora. Nós temos um faturamento de 15 mil reais, ok? Quando eu comecei a atender. 15 mil. No primeiro mês, a gente já bateu 25. E a meta para chegar em agosto é bater 50 mil. Então, você imagina, você sair numa época de pandemia, de 15 mil para 50 mil é um baita desafio. Rodolfeira, que é da área de venda, sabe que nesse momento está quase que um parto para vender. Mas como que eu estou conseguindo trabalhar e fazer com que essa empresa se movimente e se engaje para atingir a meta? Gamificação. Como é que funciona a gamificação? Alguém aqui já fez gamificação? Já, Rodolfo? A gamificação, galera, basicamente é o seguinte. Depois que eu defino as metas, eu vou explicar e vou trazer um exemplo prático para vocês aqui. Depois que eu defino a meta, ok? Eu crio qual que é o jogo. O bispo, né, a área de inovação, é arroz com feijão. Definir a meta, que é o jogo, eu crio qual que é o plano que vai ser desenvolvido para criar, para fazer aquilo acontecer, correto? E a partir daquele momento, eu trago para um time, eu monto um time, né, que é o time que vai ser responsável por aquela meta ou por resolver aquele problema. No meu caso, são as metas. E aquele time, eles vão trabalhar, são pessoas multidisciplinares, que vão trabalhar, prestar contas um para os outros, nós temos um líder, e que se a gente atinge o resultado, tem algumas premiações durante o processo. Então, por exemplo, em uma autoescola que eu atendi, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma meta, que era trimestral, mas a gente criou um processo de gamificação, onde que foi feito uns carrinhos, e de acordo com o que era atingido as métricas do jogo, a gente ia movimentando esses carrinhos. Seja bem-vindo, Diogo. Seja bem-vindo, Maurício. Então, essa é uma primeira coisa. Tem metas? Tem que ter metas. Eu não acredito em empresa que não define metas, ok? Ah, não, mas a minha empresa está indo bem, eu estou indo bem, eu nunca fui de definir metas. Considera que você poderia estar indo muito melhor. Porque quando você tem meta, você sabe onde que você tem que chegar, o que você precisa alcançar. Definiu a meta, implementa um processo de gamificação, que é, primeiro passo, monte um time que vai ser responsável por aquela meta. Segundo passo, defina qual que é o plano de ação
que vai ser criado para atingir aquele resultado. Terceiro passo, crie um jogo onde possa ter alguma dinâmica. Eu dei um exemplo aqui agora de uma empresa que a gente implementou junto na autoescola da competição do carrinho. Né? Eu já fiz outra estratégia também, que era, de acordo com que a gente atingisse o resultado, nós íamos ter um happy hour. E essa que eu fiz agora com essa empresa que já bateu a meta, ela bateu a meta de junho na metade do mês. O combinado é que lá em agosto, se a gente bater a meta, provavelmente nós não vamos lembrar dela, porque nós vamos ficar tão bêbados para comemorar o resultado. Ou seja, você começa a fazer com que as pessoas queiram se superar. E esse texto, gente, meta tem que ser uma coisa que te dá tesão. Time de vendas, empreendedor, liderança, quem não gosta de... O Vicente Falcone fala isso, né? O que ele fala? Que o líder é aquele que consegue bater metas de forma consistente junto com o time. Se você não bate metas, você pode me falar que você é qualquer coisa, menos líder. Então, gamificação. Isso é uma estratégia que eu utilizo muito na minha empresa, nos projetos, para poder atingir o resultado. Segunda coisa. Eu gostaria, para quem está aqui, que compartilhasse, né, o Montanari, o Bispo já falou, Diogo, Carlos está por aqui também, Gabriel. Ô, Gabriel, seja bem-vindo, tamo junto. Compartilha comigo o que vocês fazem de estratégia, ou o que vocês implementam na prática, para fazer com que uma meta seja realidade. É isso que a gente está falando, práticas para você fazer de metas realidades, ok? Outra coisa que eu faço também é uma coisa chamada gestão à vista, que nada mais é do que o exercício da visualização. O que é o exercício da visualização? Após eu definir as metas, primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês, se você define uma meta que você não acredita que é possível, você não vai atingir essa meta. Por quê? Porque o primeiro passo para você atingir algo é você acreditar que aquilo é possível. Eu vejo o time falando assim, nossa, colocar essa meta aqui, cara, esquece, não dá para alcançar. Como é que você quer fazer uma coisa que você não acredita? E quando você acredita que é possível, se você não acredita, você tem que ver o que falta aí que poderia tornar aquilo acessível. Mas quando você vê que isso é possível, o próximo passo é, começa a ter alguma forma de você ver isso todo dia. Para alguns, talvez, pela movimentação que tem naquele indicador, toda semana, a cada 15 dias. Ó, top. Foi feita uma pesquisa lá na Universidade da Califórnia e eles identificaram que as mulheres fizeram o seguinte, pegaram um grupo de mulheres que pesavam mais vezes na balança, então elas se pesavam mais vezes, ok? E um grupo de mulheres que se pesavam com uma menor frequência. No final das contas, quem que vocês acham que teve melhor performance? Aquele que se pesava com uma maior frequência ou aquelas que se pesavam com menor frequência? Aquelas que se pesavam com maior frequência tiveram um resultado muito melhor daquelas que se pesavam com menor frequência. O que isso tem a ver com gestão à vista? Eu acredito muito pelo instinto de sobrevivência e pelo instinto até de competitividade do ser humano, seja pela sobrevivência ou pela competitividade, que quando você olha o teu resultado e o teu resultado não está indo bem, você começa a se movimentar. Eu, por exemplo, uso o Excel. Então, eu tenho lá no Excel as minhas metas pessoais e as minhas metas das empresas, dos projetos que eu atendo. Faço a gamificação e, semanalmente, na minha reunião de gestão, eu vou vendo como é que está a evolução daqueles resultados. E já faço uma projeção se existe uma tendência ou não de acontecer. Deixa eu compartilhar o que o pessoal está falando. Depois eu vou contar um case que o cara me perguntou assim no final. No final não, né? No meio da consultoria. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, me fala o que você fez nessa empresa, porque nós nunca conseguimos fazer isso. Mas eu já vou contar esse case. Ó, Montanari, se não tem tesão maiúsculo, não tem comprometimento. Uma importante colocação é que as metas precisam ser reais e não astronômicas. Total. Ela tem que ter algum embasamento, né? Eu vejo muitas vezes metas sendo top-down, é de cima para baixo é aquele número. Mas se ela não é factível, aí é problema. Mas vamos lá. Dando sequência. O Bispo comentou aqui, ó, gestão à vista é ótimo. As metas podem ser inseridas junto ao quadro Lean Kanban, métodos ágeis.
Boa. Aqui nós estamos com um consultor de inovação, Rafael Bispo, top. A Nath, por causa disso, temos bastante uma balança em casa. Ó, a Nath só comprovando que eu valei. Né? Quando a gente agora na pandemia, eu estava com 86 quilos. Eu emagreci 6 quilos. Por quê? Eu comecei a pesar, e aquilo fez com que eu me movimentasse. Prova disso que nós temos uma balança. O que aconteceu? Deixei a balança em Maringá. Quando fui para Curitiba, engordei 3 quilos de novo. Então, pessoal, de novo, para quem quer atingir meta agora, independente de pandemia, não pensa tanto lá fora. Você não tem muito raio de ação no que vai acontecer na pandemia. Você pode cuidar da tua empresa, você pode cuidar do teu projeto, do teu time. Primeira coisa, crie gamificações, porque o ser humano é movido a desafios. Segunda coisa que eu já trouxe aqui para você, trabalhe com uma gestão à vista. E aí eu vou te contar esse case que aconteceu. Quanto tempo faz? 2020. Mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, eu atendi uma das principais empresas. O Paulo está por aqui, seja bem-vindo, Paulo. Que honra ter você. Eu atendi uma das empresas que trabalha, principais empresas de Curitiba que trabalham com a parte de venda de lona. Aqui lona. E aí, na hora que eu cheguei para atender essa empresa, ele falou assim, ó, cara, nós já fizemos um monte de coisa aqui e nós não conseguimos aumentar as vendas. Nós não conseguimos aumentar as vendas. E eu falei, pô, cara, eu quase não gosto disso, viu? Se tem um desafio que eu gosto, é desafio na área comercial. Eu falei, beleza. Qual que é a meta? Aí ele falou, como assim, qual que é a meta? Eu falei, não, qual que é a meta que você tem de vendas? Ah, assim, a gente sabe que nós temos que buscar um número tanto. Eu falei, tá, mas isso está claro? Isso está disseminado? Não, a gente não tem muito isso. Então, a primeira coisa que eu fiz com esse projeto, que parece bizarro, é definir as metas de forma claras, e trazer um alinhamento para o time. Beleza? Só isso já surtiu um resultado. Agora que vocês vão dar risada. Que foi o que ele perguntou no final depois. Ele falou, cara, me fala o que você fez nessa empresa. Aí depois eu comecei a ver o seguinte. Quando eu chegava na reunião, toda semana eu fazia reunião, faço reunião, projeto de consultoria eu presto reunião, faço reunião uma vez por semana com o cliente. Quando eu chegava nessa reunião uma vez por semana, eu chegava para o cliente e falava assim, tá, como é que está a nossa meta realizada? Aí ele falava, peraí, eu preciso dar uma olhadinha. E era reunião com um time. Eu falava, tá, gente, mas você não sabe o quanto que a gente atingiu da meta? Não, tá, quanto que é a meta? Um lembrava, outro não lembrava. Aí eu implementei isso que eu acabei de falar para vocês, que é gestão à vista. E você pode estar pensando assim, fazer gestão à vista é complexo, exige muita tecnologia. Essa é a parte engraçada do negócio. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma folha A4. Seja bem-vindo, Erivan. Uma folha A4. Uma folha A4. Eu escrevi numa folha A4 orçamentos, meta e realizado. Então você imagina que eu dividi, né? Então aqui, ó, meta, realizado. Deixa eu mostrar para vocês qual foi a grande sacada. Orçamentos e vendas. Ok? Então nós chegamos assim, ó, meta realizado, orçamentos e vendas. E eu pedi para a equipe que diariamente eles iam trocar o post-it. A meta se mantém, mas o post-it do realizado eles iam trocar todo dia. Era a missão deles. Chegou na empresa, bateu o ponto, antes de ligar o computador, ou se precisasse, ligaria o computador e atualizava. Sabe o que aconteceu? Essa empresa, que era uma empresa de mais de 10 anos de mercado, que não conseguia mais crescer, eles aumentaram em quase 30% o faturamento. E aí o gestor me perguntou, falou, cara, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada demais. Eu só defini a meta e deixei claro para as pessoas diariamente o que elas deveriam alcançar. Gente, deixem claro, gestão à vista. Se vocês puderem mostrar quase que diariamente, lembra da balança. Quanto mais eu olho os números, mais eu tendo a me movimentar. Ok? E a terceira sugestão que eu quero trazer para vocês, que eu implemento, tanto na minha vida, na minha empresa, nos meus projetos de consultoria, está atrelada a uma coisa chamada, que eu só coloquei o mais, é ridículo de básico, mas o simples funciona. Plano mais ação. De novo, plano mais ação. Então vamos seguir a nossa jornada do que a gente falou até aqui.
Nós começamos a falando nessa live como que se define metas. Eu contei um pouquinho para vocês a importância disso. Depois eu passei para um pilar de se criar gamificação com o time de vocês. Depois a gente passou para a parte de gestão à vista. E a última coisa, importantíssima, tem um plano de ação claro. E olha a pergunta que eu vou fazer agora. Você quer ver se você tem um plano de ação claro e estruturado? Me responde aqui nas mensagens, Camila chegou por aqui também. Qual é o sistema? Pode ser Excel, pode ser um Trello, pode ser Bitrix, o que for. Mas coloca aí nas mensagens qual que é o sistema que você usa para gerenciar o teu plano de ação. Quando vocês vão escrevendo e compartilhando aqui entre nós, eu quero dizer para vocês o seguinte: na minha experiência como consultor, eu vejo que um grande problema das empresas é que eles não têm um plano de ação. Ele tem um plano de anotações mental. Qual que é a diferença? A diferença é que, quando eu tenho um plano de ação, eu tenho um sistema, eu tenho prazos, eu tenho responsáveis, eu faço um acompanhamento disso. Mas o empresário brasileiro é o bambambam, né? O cara se acha a última bolacha do pacote. Eu também sou empreendedor. E muitas vezes a gente acha assim, não, cara, eu já sei, né? Se você me perguntar, eu sei como tem que fazer, eu sei o que precisa ser feito. Tá, e se você ficar doente? E se você quiser viajar? Por isso que ter um plano de ação é fundamental. Se você não tem um plano de ação estruturado e você só tem palavras ao vento na tua cabeça, a tua empresa está cada vez mais refém de você. Então, uma sugestão que eu dou, Falcone fala isso, gente. Tenha um plano de ação em relação à tua meta. Eu, por exemplo, vocês podem olhar aí, ó, para as pessoas que estão aqui, deixa eu até citar o nome de vocês, eu quero que vocês lembrem. Bispo, Carlos, Camila, Joãozito, Gabriel, Erivan, Paulo, coloca aí, ó, pode colocar na lista. Nós estamos com 3.300, sei lá, 3.351 seguidores, se eu não me engano. Até o final desse mês, nós vamos chegar em 5.000 seguidores. E o mais importante do que eu ter a meta é que eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. Ok? Para final, a Camila comentou que ela utiliza o Excel e o Bitrix, indicado pelo Gustavo no Ser Consultor. Show. Eu gosto do Bitrix porque o Bitrix é uma ferramenta muito barata. Eu não pago nada. O Bitrix é uma ferramenta que você chega lá, você põe o gerenciamento do projeto. Não paga nada. Nada. Nada, nada, nada. Outra coisa que eu vejo na parte de plano de ação, muitas vezes ou está na cabeça ou a pessoa só está falando, ou ela não acompanha. Por isso que a gente fala que quando a gente está no assunto de liderança, que a maioria dos líderes são o quê? Pessoas que delargam as atividades. Eles não delegam. Eles delargam. Delargar é, eu não ponho prazo, eu vou lá e te dou total autonomia, eu faço o nome do pai e falo assim, tomara que ele esteja fazendo aquela atividade. Isso é delargar. Eu dou e viro as costas. Delegar é outra coisa e assunto para outra conversa. E uma coisa importante que eu aprendi na minha jornada, gente, é o seguinte. Eu tinha uma. Deixa eu até trazer para vocês. Eu tô aqui em Maringá e tá frio, tô até me arrependendo aqui de ter ficado aqui fora, mas tudo bem, vamos lá. Eu aprendi na minha jornada, eu sou especialista no assunto de funil de vendas. E a porreta do funil de vendas é um negócio do caralho, por quê? Porque ele traz uma questão de previsibilidade. Mundo de vendas, tá? Pensa que é uma matemática básica para quem não é do mundo de vendas, talvez não faça tanto sentido no primeiro momento. Mas o conceito é, se nem todo mundo que entra em contato com a minha empresa compra, se eu entendo aonde que estão essas quebras e esses percentuais, eu posso fazer previsão e eu posso mudar o cenário. Há mais ou menos um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu estava, né, como gestor comercial da minha empresa, lá na minha antiga empresa que eu era sócio, que era a GGV, e eu olhava o funil mês após mês e nada mudava, nada mudava. Olha, até eu gostaria de ouvir de vocês, enquanto eu estou compartilhando, manda aqui, por favor, quem tem claro, manda aqui, ó, vamos lá, para a reta final eu gostaria de ver de vocês, porque vocês precisam ter isso na ponta da língua. Qual que é uma meta estratégica que você tem para o mês de julho? Qual que é uma meta estratégica que você tem para o mês de julho? Que eu até quero ver se o que vocês estão falando é meta ou não, porque muita gente confunde meta com ação e tem gente que confunde meta com objetivo. Então digita aí, ó, gasta um pouquinho o dedo, compartilha. Qual é uma meta
estratégica que você tem para esse mês de julho. Naquele momento lá, eu comecei a olhar os números e a gente não atingiu os resultados, ok? Eu falei, porra, cara, mas eu estou analisando, eu estou acompanhando e por que, que as coisas não mudam? E foi aí que eu entendi uma coisa muito óbvia na minha vida, mas muito óbvia, que eu vou te falar agora, que você vai até assim, ah, Gustavo, que ridículo. Que nada é mais importante do que você colocar em prática, em ação. Os números, eles só te mostram o resultado da tua ação ou da não ação. É isso que você tem que entender. Se você está alcançando a meta, ou se você não está alcançando a meta, a responsabilidade é única e exclusivamente sua como líder, sua como consultor, sua como empresário. É sua e é minha. E muitas vezes a gente terceiriza, que a gente fica esperando que o mercado melhore, que a política mude. Mas eu entendi lá no ano passado que, igual o Fernando Notocotti falou esses dias aqui numa live junto comigo, eu não poderia terceirizar os meus resultados. Por isso que eu falo que é plano mais ação. Se você tem um plano e não executa, provavelmente você não vai atingir o resultado. Se você executa as ações e você não tem um plano, você também não vai atingir o resultado. Sabe por quê? Porque você vai fazer uma ação aqui, uma ação lá, você vai parecer uma barata tonta, dando tiro para todo lado. E eu aprendi isso. Que o caminho é, recapitulando, defina qual que é a visão da tua empresa. Quebre isso em metas, com cocriação do teu time. Junta a galera numa mesa. Põe os caras numa mesa. Eles têm que chamar a responsabilidade. Fez isso? As 3 estratégias que eu faço para atingir as metas. Na minha empresa e nos meus projetos. Gamificação. Ou seja, crie jogos que possa trazer o senso de competição, de desafio, de superação para o teu time. Gestão à vista. Pode ser mandar e-mail, pode ser colocar no mural da cozinha, pode ser fazer igual eu fiz numa folha A4 com post-it, pode ser numa planilha de Excel, pode ser no sistema. E terceiro, tenha um plano de ação estruturado. Eu uso como sistema, para gerenciar os meus planos de ação e dos meus clientes, um sistema chamado Bitrix. E execute. Execute. Eu não acredito, nunca vi mudança sem ação. E para finalizar, antes eu gostaria de ouvir algumas coisas que as pessoas comentaram aqui, ó. Emagrecer 4 quilos, fechar um projeto. Boa. Para fechar, eu quero trazer o seguinte. Nós falamos um pouquinho, eu compartilhei práticas para vocês atingirem as metas, ok? E eu finalizo dizendo uma coisa, que no final das contas, metas é uma oportunidade ímpar de aprendizado. Eu amo meta. Para quem conhece, o Erivan está aqui, o Bispo está aqui, a Nath está por aqui. Eu amo meta. Porque meta é o que me tira da zona de conforto. Meta é o que me exige adquirir um conhecimento que eu ainda não tenho. Meta é o que me traz uma clareza do que eu quero alcançar. E meta, na minha visão, ele é um passo essencial para quem quer um dia bater no peito e falar assim, ó, eu sou líder. Porque se você não define ela, e ao mesmo tempo, se você não alcança as suas metas, você precisa rever alguma coisa. Ou as metas, ou as pessoas, ou os processos. Combinado, meus caros? Resetar o passado, formatar o HD mental e reiniciar os processos com base em uma nova sociedade. O mundo virou. Meus caros, quero reforçar o meu convite. Toda segunda-feira, às 18h30, eu vou estar aqui compartilhando com vocês. E o que eu vou compartilhar é o que eu faço. Não é o que eu gostaria de fazer, o que eu acho bonito. E se faz sentido, então fecha a tua agenda, 30 minutos, 40 minutos, pega um cafezinho e vem. Toda segunda-feira eu vou compartilhar com vocês o que tem feito diferença na minha vida, na minha empresa, na minha jornada como consultor, na minha caminhada como professor de liderança, nas minhas consultorias e nos projetos, para que possa, de alguma forma, não mudar a tua vida. Eu não quero mudar a tua vida. Eu acho que eu não tenho esse poder. Eu não, você tem. Mas eu quero poder oxigenar suas ideias, porque eu sei que muitas vezes me disseram coisas que eram muito óbvias. Mas quando a gente ouve uma pessoa de fora, num ponto de vista diferente, parece que cai e a gente começa a agir.
Então, coloca a mão na massa, faça o que eu compartilhei com vocês e eu espero que depois vocês possam trazer aqui e falar, cara, as minhas metas estão se tornando os meus resultados. Tamo junto! Agora por aqui de Maringá, primeira meta do realizada do ano, ó. Para quem chegou no finalzinho, eu tenho 5 metas. Mudar para Maringá, concluído. Dobrar minha receita, encaminhado. 80% dos projetos com resultados. Estamos lá, estamos no desafio, mas estamos buscando. Fazer uma viagem internacional, vai virar uma viagem local e, por fim, formar 60 consultores empresariais por todo o Brasil. Me inspira a fazer a diferença na vida das pessoas, porque quando eu faço a diferença na tua vida, eu sei que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então é um prazer. Tamo junto, uma boa noite, uma boa semana, independente se você bateu meta esse mês, se você não bateu, Deus é tão bom, né? Eu sou um cara religioso, que todo dia o sol renasce para você poder criar diferente. É uma frase que fala, mesmo após a maior tempestade, a noite mais escura, o sol sempre irá brilhar. Então, independente do momento que você se encontra, atingindo metas ou não, estando bom ou não, pensa que está entrando no novo mês de julho e aplique o que eu compartilhei com você aqui durante toda essa live, que eu tenho certeza que você pode e vai terminar o teu julho muito melhor do que o teu junho. Evite ficar se martirizando, pegar o chicotinho, nós não batemos meta, eu não presto, isso não vai levar a lugar nenhum. Tudo é aprendizado. Pode mais quem realmente está disposto a aprender cada vez mais e errar menos. Combinado? Segunda-feira que vem, 6:30 da tarde, sobre o que a gente vai falar, eu não sei. Mas eu vou descobrir essa semana e conto para vocês. Tamo junto!